Dois homens identificados como Betim e Babassu são investigados por um homicídio que vitimou Gemerson Basílio Alves, de 26 anos. Eles foram presos na madrugada desta sexta-feira, na região sul de Palmas. O delegado Eduardo Menezes deu detalhes dessa operação. Esses dois indivíduos, eles são membros de uma facção criminosa e, para atentar contra a vida de um membro da facção rival, eles adotaram a seguinte estratégia: se passaram por usuários de droga e foram até a boca de fumo desse rival para falsamente tentar comprar droga. E aí esse criminoso da facção rival se aproxima, e aí onde eles conseguem de forma a fazer essa emboscada, eles abordam, levam esse traficante para dentro de casa, efetuam novos disparos contra ele e saem com rumo ignorado. A gente aprofunda as investigações, identifica esses dois criminosos e na madrugada de hoje, por volta das 5 horas da manhã, nós deflagraríamos uma operação no sentido de capturar esses dois indivíduos identificados na investigação. Ocorre que durante a madrugada, ali por volta de meia-noite, 11h30 da manhã, 11h30 da noite, nós descobrimos que um dos indivíduos, o que efetuou os disparos inclusive, iria fugir da cidade. Ao saber da possível fuga, os delegados Eduardo Menezes e Guilherme Torres foram em busca de localizar os suspeitos. No momento que nós chegamos na casa dele, inclusive estava acabando de realizar a venda de uma porção de substância entorpecente. Nós demos voz de prisão, ele ignorou, entrou para dentro de casa, fechou o portão. Esse tempo em que ele fecha o portão é o tempo que ele ganha para conseguir entrar na casa, pular o muro para uma casa de um vizinho, e aí a gente perde, naquele momento, a prisão. A gente continuou fazendo rondas na região e descobriu que ele havia pego emprestado uma moto com uma pessoa que passava naquele momento e teria se escondido numa região de mata. Ainda com essas investigações, ainda no local, nós descobrimos que ele já estava pedindo auxílio de outros comparsas. Um desses comparsas era justamente o outro alvo da operação. O segundo investigado é o vulgo Babassu, parceiro de Betim, e foi ele que levou a polícia até o fugitivo. Nós conseguimos localizar esse segundo alvo da operação e ele nos levou até o local onde eles iam se encontrar para fugir. No momento em que a gente chega para fazer a abordagem, um outro parente, que ele já havia acionado, ele estava bem desesperado no sentido de acionar o maior número de pessoas para resgatá-lo. Nesse momento em que a gente chega para realizar a prisão, um outro parente chega com o carro, ele entra e percebe a nossa presença, né? E a gente dá a ordem de parada e ele empreende fuga. E aí se inicia uma perseguição durante muitos quilômetros ali na região dos Aurenis. Segundo a Polícia Civil, foram horas de perseguição na região das Aurenis. Betim, um dos principais suspeitos, estava fugindo no veículo de um familiar e só parou o carro depois que o pneu foi atingido por um disparo de arma de fogo. Esse carro em que há a perseguição é de um parente desse criminoso. E o curioso é que ele passa para o parente que, na verdade, não eram policiais que estavam ali tentando capturá-los, e sim criminosos da facção rival que estavam ali tentando matá-lo. Por isso, o parente, é um cidadão de bem, ele não para, não obedece às ordens de parada, justamente porque ele acreditava que eram criminosos tentando matar o sobrinho e não policiais tentando prendê-lo. Com mais essas duas prisões por homicídio e mais uma em flagrante por tráfico de drogas, a primeira DHPP chegou ao número de 66 prisões somente no ano de 2023. Prisões importantes que fizeram com que os índices que no início do ano estavam totalmente descontrolados por conta de uma guerra de facção, eles voltaram ao normal. Vou dar um exemplo, por exemplo, que mês de maio, que foi o auge da guerra entre essas facções, nós tivemos 25 homicídios em 31 dias. E temos aqui o mês de agosto, por exemplo, nós tivemos 2 homicídios apenas ligados a essa guerra de facção. Então esse trabalho de investigação, essa quantidade de prisões foi muito
produtivo, efetivo, para que a cidade tivesse voltado à sua situação de normalidade.